né? É isso mesmo. E aí, passou tudo isso? Beleza, só que eu falei, vou voltar pro ramo moveleiro, só que vou voltar diferente. Aí meu irmão, ele sempre trabalhou no ramo moveleiro também. Eu falei pro meu irmão, vamos abrir uma marcenaria? Eu e ele, em conjunto, né, assim. Aí eu falei, a gente abre uma marcenaria pequena. Foi em Mauá, a primeira marcenaria que a gente abriu. É começo do CNPJ até hoje que a gente trabalha, né? Legal. Só pra você entender. A gente abriu uma marcenaria, na época investimos uns 30 mil. Meu irmão... Já vocês dois? Eu e ele. Só que ele falou, ó, você faz o seguinte, a gente abre a marcenaria, você vende para os seus clientes. Ele não fabricava lá. Meio que ele abriu para estar junto comigo, né? Ele trabalhava no ramo também, mas tá junto comigo, modo dizer, mas não atender meus clientes. Ele falou, então a gente abre a marcenaria, você fabrica para os seus clientes e aí vai indo. Beleza. Perfeito. Na época a gente investiu uns 30 mil, ele colocou 20 mil, acho que eu coloquei 10 e acabei nem pagando 5, porque ele pagou para mim na época, pra você entender. Então tava financeiramente sem nada e colocamos maquinários bem manuais mesmo, assim, bem pequeno. Só que aí, qual que é o detalhe? Por que eu quis abrir a marcenaria? Eu falei para ele, eu vou atender... Pode pôr. Eu falei para ele assim, eu vou atender um cliente por mês, mas esse um cliente vai sair 100% satisfeito. Então, o que eu fazia? Era tudo manual lá, a parte da produção. Então, vamos, num geral, assim, o marceneiro cortava, o outro fazia um acabamento manual, fazia... Olha lá, o começo. É esse daí? Esse é o MC7 Belo que a gente fez para ele. Mas daí é lá no começo? É praticamente um ano depois, uns 8 meses depois, mais ou menos, do comecinho da marcenaria. Olha quando eu era magrinho, né? Eu sou magro ainda, mas era, né? Então, continua. Mas assim, eu comecei o quê? Eu atendi um cliente e eu ia... Quando o montador estava montando na obra, eu pegava uma cadeira com meu notebook para fazer um projeto para um próximo cliente e ficava olhando a obra, na casa do cliente. O montador falava, ô, Jade, faltou tal peça. Eu ia na marcenaria, pegava e levava na hora. Nessa pegada de atender o cliente rápido, eu estava lá na casa do cliente, tipo, não tinha como o cliente falar, poxa, não gostei de uma situação. Eu ia lá, já falava para o montador, ajusta aqui, vou trazer tal peça. O cliente, comecei a ter muito cliente satisfeito. Então, assim, comecei a atender um por mês, depois 2 por mês, depois 3 por... Eu falei, meu, tá dando bom. No primeiros 3 meses, tem história, hein, primo? Ó, nos primeiros, os 2 meses de trabalho, teve um cliente que eu tive muito problema. Que eu contratei um montador mais ou menos, a fabricação não foi legal. Na época, acho que eu vendi para essa cliente 18 mil reais. E aí, eu acho que teve uns detalhezinhos na montagem e tal, começou a ficar insatisfeita e tal, ela pediu para mim arrancar os móveis. Isso eu acho que, era o 2º, 3º mês, assim, de marcenaria. Certo. Antes de começar a fluir, né, assim... A maioria dos clientes estavam satisfeitos. Só que, assim, era um perfil de cliente. Era um perfil que eu falava, eu faço esse painelzinho ripado aqui, tá feliz. Não era um perfil muito exigente. Tanto que os maquinários não era propício para eu atender um apartamento de 200 metros. Não tinha nem como, né, modo de dizer. Só que eu não tinha esse time na hora. Teve uma cliente muito detalhista na época, né? Nossa, demais. E ela falou, faz um orçamento tal, eu fiz isso, aquilo. Falei, legal. Fechou. Vixe, na entrega foi um desastre, meu. Nossa, fiquei uma semana, chorava eu falava, por quê? Eu falei, nossa, devia ter ficado na loja. Puta, na hora eu colocava na minha cabeça, isso assim, maravilhoso, todo mundo que trabalha no mercado, em qualquer área do mundo, mas eu só colocava na minha cabeça isso, por que eu não vou trabalhar no mercado, ganhar R$1.500 e parar com isso? Porque eu falava, todo mundo tem final de semana, eu tô aqui, domingo a domingo, e a mulher me perturbando, eu tinha ela me perturbando, modo de dizer, assim, ela tava certa, né, porque Sim. eu vendi de uma forma errada pra ela, assim, modo de dizer. Você reconhece isso? Não devia ter atendido ela, porque não era o meu público na época, você entendeu? Você já sabia qual que era o seu público e aí você não conseguiu ali entender se ela era ou não do seu público. Eu falei, não, vou fazer esse projeto e bora. Só que aí, ficou tão desgastante que eu fiz um empréstimo de 18 mil na época e paguei ela. Devolveu. Tirei todos os móveis lá. E aí eu paguei o carreto para levar o cara. Eu falei, leva pra você embora. O cara não queria de jeito nenhum. Ainda tive que pagar o carreto na época. Só que aí, nessa daí, foi um aprendizado muito grande que eu comecei a falar, não, vou atender esse perfil de cliente. Esse daqui eu já não pego mais. Não, eu acho que foi um custo que você pagou para você aprender quem você precisava atender. Então você, novamente, aprendeu pela maneira mais difícil, pagando... Mas é um curso que ninguém te tira isso. Né? Outras pessoas que quiserem abrir lojas de imóveis aí, não tem esse curso seu aí. Não sabe que pode tomar na cabeça, né? E você fez algo muito importante que é o melhor marketing que existe. É o marketing boca a boca. Entendeu? Um cliente satisfeito, ele vai lhe trazer 5 clientes. E essa cliente, você acredita que me indicou?
uns 8 meses atrás. Pela sua honestidade. Não, ela começou, me acompanhava no WhatsApp, que é o mesmo celular até hoje, e ela me indicou um cliente. Pela sua honestidade.